Nós vamos orar. Orar para que Deus fale conosco, orar pedindo ao Senhor que nos agracie com a sua presença nesse momento de meditação na palavra de Deus. Eu não sei sua necessidade, eu não sei como andam os seus caminhos, também não tenho condições de saber por inteiro a minha própria vida, mas há um Deus que conhece, o Deus da palavra. Ele conhece a sua vida, conhece a minha vida, ao ponto de sondar o nosso caminhar, conhecer as intenções do nosso coração e revelar essas intenções do nosso coração no momento da palavra. Então, o momento da palavra não é só conhecer a Deus. O momento da palavra é um momento de surpresa para a gente entender como nós estamos. Talvez você já deve ter tido a experiência de dizer: poxa, eu conheço tantas outras pessoas, mas não quero ser ignorante a mim mesmo. Né? Às vezes, em outras palavras, às vezes a vida do outro está tão clara para nós, mas a própria pessoa não percebe. É algo semelhante que acontece com a gente no momento da meditação da palavra. A gente passa a não ver a vida dos outros, mas começa a compreender o nosso próprio coração, os intentos do nosso coração, porque a palavra tem uma função de espelho. Então, ore a Deus nesse momento por você mesmo, para que essa função de autoconhecimento, à luz do conhecimento de Deus, conhecer-se a si mesmo a partir de quem Deus é uma experiência de libertação, uma experiência de quebrantamento, é uma experiência de avivamento, é uma experiência de crescimento, de maturidade, porque a gente percebe que Deus opera coisas da vida do Filho dele em cada um de nós. Para isso ele precisa apontar bem o que é que ele vê dentro de cada um de nós. Então vamos orar, pedindo essa graça, essa experiência que Deus pode dar para cada um de nós. Senhor, fala conosco, nós precisamos de Ti. Senhor, fala ao nosso coração pela Tua palavra. Tua palavra, ela é vida e ela também é luz, ela é espelho, Senhor. Ela é a vida de Cristo, é a luz para as decisões e para o caminho onde nós temos andado. E também, Senhor Deus, ela é, ó Deus, a direção que precisamos, Senhor. Por isso, Senhor Deus, também pedimos a Ti a experiência de nos vermos, que a gente pare para Te ouvir, que a gente pare para deixar o Senhor mostrar a nossa vida, Deus. Nós pedimos que o Senhor nos faça entender o Senhor como o Senhor se revelou. Queremos crescer no conhecimento do Senhor, queremos Te conhecer melhor, precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nós vamos ler hoje o Salmo 69 inteiro, é um salmo um pouquinho grande, mas a gente vai ler porcionado ao longo da nossa meditação. E o tema da nossa meditação, a nossa meditação bíblica na palavra de Deus, nesta manhã é: os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Então a gente, como o próprio título diz, a gente vai pensar sobre a humildade. E antes da gente pensar alguns aspectos da humildade à luz do Salmo 69, é importante a gente ter como ponto de partida o que é a humildade. Por quê? Porque a gente já nasce no pecado. A Bíblia diz que todos, Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o pecado, em sua essência, ele é um ato de orgulho. Ele é a expressão de um coração orgulhoso. Portanto, se nós nascemos no pecado, ninguém nos ensina a ser orgulhosos. A nossa natureza pecaminosa, ela é orgulhosa por si só. E o orgulho se opõe à humildade. O orgulho, ele se opõe à humildade. Então, o orgulho, ele é algo que a gente tem em nós, na nossa natureza pecaminosa. E a gente precisa desaprender a ser orgulhoso. Ele tem faces, o orgulho ele tem facetas, ele tem máscaras, ele tem manifestações que às vezes não aparentam o orgulho, elas são camufladas. Às vezes até uma falsa humildade, ela pode estar de alguma forma ser a expressão de um orgulho. Portanto, Deus quer nesta manhã nos ensinar a beleza de um coração humilde.
E aí você pode dizer, puxa, mas em pleno período de circunstâncias oscilantes e difíceis que nós temos enfrentado, Deus põe na agenda da nossa vida, para a nossa vida espiritual, a desaprender o orgulho e aprender a humildade. E é isso mesmo. A nossa vida, a vida de um cristão, a vida de um seguidor de Jesus, ela é esse constante movimento de despojar-se do orgulho e revestir-se da humildade. É lógico que quem projeta a humildade de Jesus em nós é o Espírito Santo, mas a gente precisa estar apercebido. Então eu quero falar diretamente para o teu coração e para o meu, que eu preciso e você precisa hoje se despojar do orgulho. E nós todos precisamos permitir que o Espírito de Deus nos dê a experiência de apreensão da humildade de Jesus. Despojamento do orgulho e revestimento da humildade de Cristo. Despojamento de você mesmo e revestimento de Jesus. Vamos pensar um pouco, antes da gente pensar no Salmo, refletir as lições do Salmo, como é que o orgulho pode ser danoso e prejudicial para você e para mim? Como é que o orgulho, você se agride, você se faz mal, se você tem um coração orgulhoso, se você cede ao orgulho da sua natureza pecaminosa, se eu constantemente flexibilizo a questão da humildade, cedendo ao orgulho na minha própria experiência, a gente pode vir a fazer isso. Quais são os efeitos danosos disso para a nossa vida, em síntese? É que o orgulho ele vai fazer com que a gente não busque a Deus. Um coração orgulhoso é aquele que diz, eu não preciso de Deus. Só que a gente, às vezes, como cristãos, a gente não levanta assim dizendo, eu não preciso de Deus. Às vezes a gente manifesta isso inconscientemente. O orgulho não nos faz buscar a Deus. O orgulho, ele também nos faz não aceitar a agenda divina para a nossa vida. O orgulho diz, olha, ele sempre vai concorrer com a vontade de Deus, vai sempre concorrer com o nosso querer. E o orgulho, ou com os nossos achismos, com as nossas conclusões, com os nossos desejos, com as nossas pautas, as prioridades do nosso coração. O orgulho, ele sempre vai tirar o Cristo do centro do nosso coração e colocar os nossos desejos, as nossas intenções, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. E aí a gente não vai buscar a Deus. O orgulhoso não precisa buscar a Deus porque ele se basta. E porque ele quer seguir o seu querer. E é por isso que é muito difícil quando a gente cede ao orgulho, porque a gente não vai ter uma vida de busca. E se busca com um coração não humilde, vai buscar por uma motivação religiosa, uma motivação da obrigação, uma motivação desfocada, não santa. Uma motivação que não tem o prazer em Deus, não parte do prazer em Deus, não parte de um conhecimento bíblico, mas parte de outras razões que às vezes pode até ser a busca. Vou buscar porque Deus manda, vou buscar não no sentido de Deus mandar, mas vou buscar no sentido de eu preciso ser aparentado como alguém que busca Deus. É algo que a gente encontra às vezes no ministério público de Jesus com as pessoas que estavam em partidos religiosos dentro do judaísmo, como os fariseus, por exemplo, que tinham uma razão santa no seu início de surgimento, no início desse partido, mas que ao longo da prática essa razão se corrompeu. Então a gente percebe que houve ali um abandono da razão santa, e ali ao longo da prática se configurou como algo pautado em si mesmo. O orgulho, ele não aceita o que Deus faz. O orgulho, ele decide às vezes romper com o próprio Deus e dizer, chega, eu não quero seguir a tua vontade. Irmãos, às vezes no momento da dor, a gente é levado pelo orgulho. Isso é muito forte e muito difícil de dizer. Mas às vezes no momento da dor, às vezes pelo fato da gente não compreender os caminhos de Deus, às vezes a gente pode dizer, eu desisto de Deus. Chega de Deus. Eu não quero mais Deus. Deus é balela. Deus é tolice.
eu vou seguir a vida de acordo com aquilo que eu acho que é melhor. Eu não vou esperar por Ele. Não vou me apegar à vontade dEle. Eu não vou olhar para o Filho dEle. O orgulho nos faz mal, irmãos. O orgulho fere a santidade de Deus na nossa vida. O orgulho, ele não viabiliza a vida e o coração de Jesus em nós. E sempre que a gente abre mão de Jesus na nossa vida, a gente se faz mal. Agora, num caminho oposto do orgulho, a gente tem a humildade. Quero lembrar você do que Maria disse quando ela recebeu o aviso do anjo de que ela seria a mãe de Jesus. Ela diz, bom, primeiro ela questiona, como é que vai acontecer isso? Aí Deus dá a mensagem e explica. E aí ela diz, olha, faça-se em mim, cumpra-se em mim, se cumpra na minha vida a vontade do Senhor. E quando ela emite o cântico para Deus, ela diz, olha, porque Deus atentou à baixeza da sua serva. Quando a gente vê Jó numa situação de extrema calamidade e dor, ele diz, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente encontra Abacuque, pirado pelo agir de Deus, e um agir meio parecendo catástrofe, ele não diz lá, bom, então Deus, eu desisto de ti. Ele diz, eu tenho queixas, e a minha queixa é contra o Senhor. Mas se tem alguém que eu quero ouvir no momento da minha angústia, uma angústia por uma situação nacional, que ele estava vendo, e até a fala, a profecia que Deus dá, dizendo, olha, vai ficar feia a coisa, vai ter uma invasão, o povo vai ser levado cativo. Ele pira. E no momento em que ele pira na sua razão, a lógica não alcança o agir divino, a mente humana não entende por que Deus está agindo daquele jeito, o que ele faz? Humildemente, ele diz, eu vou ficar numa torre de vigia e vou vigiar, até que eu tenha uma resposta de Deus. A resposta tem que ser Ele mesmo. Isso é um ato de humildade. Humildade não significa não ter questões. Humildade significa ir a Deus. Humildade significa dizer, Deus, eu não entendo o teu agir. Eu não entendo por que eu estou passando por tantas provas, como era o caso de Jó. O Senhor me deu tantas coisas e o Senhor tirou todas elas. Mas é possível bendizer o teu nome. Como era o caso da Maria, que foi escolhida para uma missão singular e uma situação que numa missão que a colocava numa delicada situação socialmente falando. E ela diz o quê? Bom, cumpra-se em mim, cumpra-se em mim na minha vida, a tua vontade, o teu querer. Maria dizendo, pode cumprir. Abacuque dizendo, eu não te entendo, mas eu vou buscar. O Jó dizendo, o Senhor, só sei de uma coisa, Deus deu e Ele que tirou. Tudo que Ele faz, mesmo que eu não entenda, é bendito. Em tudo que Ele faz certo, Ele faz corretamente. O orgulhoso não, o orgulhoso vai dizer, chega de Deus, chega de Deus. Eu não vou te buscar, não vou ao Senhor. Mas o humilde não, o humilde vai a Deus. Mesmo sem entender, e cheio de queixas e perguntas. Abacuque diz, até quando o Senhor vai permitir tal coisa? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor vê a situação calamitosa e não responde nada? Será que... Mas ele diz, olha, eu tenho perguntas, mas eu quero humildemente ouvir a resposta do Senhor. E você? E eu? Como hoje... Eu estou partindo do pressuposto que nós somos orgulhosos porque isso está atrelado ao pecado. O pecado, ele nasce como uma expressão de orgulho. Então, como nós hoje podemos permitir que o Espírito Santo desarme o orgulho no nosso coração? Nós estamos aqui pensando que em qualquer circunstância a gente deve adorar a Deus. O orgulho, ele é um empecilho para a adoração. O orgulho é um empecilho para a adoração. Mas a humildade viabiliza um coração adorador. A humildade
nos faz, em meio à dor ou em meio a muitas alegrias, atribuir a Deus aquilo que lhe é devido. Nessa manhã, Deus quer nos ensinar que o humilde, ele vê Deus agir. O orgulhoso não quer ver Deus agir. Olha, eu não sei quando Deus pode dizer basta para a dor que você, ou a prova, ou a situação de aperto que você possa estar enfrentando. Mas em meio a essa dor e essa situação de dificuldade que porventura você estar enfrentando, ou uma situação um pouco mais delicada, seja especificamente na sua vida, ou numa perspectiva mais indireta, numa prova que vem sobre o mundo, como a gente está enfrentando, eu não sei quando Deus vai dizer basta. Mas o humilde é aquele que diz: Deus, eu não quero ver isso chegar ao fim para te glorificar. Eu quero mesmo nessa circunstância ver o Senhor agir e me alegrar. Agora, se você é orgulhoso, se eu sou orgulhoso, nós não vamos querer isso. Aí fala: não quero saber de Deus. Eu não quero ver Deus agir. Eu quero que o Senhor faça o que vai me trazer alívio. Maria não pediu isso. Jó, nesse momento inicial e depois de passar por todo aquele diálogo e aquele embate com Deus, ele também não pediu isso. O Abacuque disse: olha, eu não estou pedindo para o Senhor, eu só estou querendo saber o porquê que o Senhor não faz, e o Senhor faz, eu não entendo. Então eu preciso te ouvir, eu quero me alegrar no Senhor. Mais do que Maria, Jó e Abacuque, Jesus lá na cruz, no momento do sofrimento, ele não disse: olha, então eu estou pedindo para o Senhor dar uma abortada nesse projeto e me dar um atalho. Não, eu tenho que ir para a cruz. Essa é a tua vontade e eu me alegro na tua vontade. Mas me dá força para participar desse cálice da tua ira, porque eu não tenho pecado, mas ele carregou sobre ele o nosso pecado. E você e eu? O Espírito de Deus quer visitar teu coração nessa manhã para dizer: você precisa aprender a enfrentar e ver Deus nessa situação que você está passando. Eu sei, irmãos, que no momento da dor a gente fala coisas que depois às vezes, a gente até se arrepende. Mas independentemente disso, hoje Deus quer conquistar seu coração para Ele, conquistar meu coração para Ele, para a gente poder dizer para Ele: Senhor, mesmo não entendendo, eu quero ver o Senhor agir e me alegrar em Ti. Que buscar a Deus, irmãos, seja algo não forçado para nós, mas seja algo impulsionado pelo Espírito Santo no nosso coração, porque Ele gerou dependência dele. Humildade é para aquele que depende de Deus. Que hoje, eu não estou pensando em quantas horas você ora, nem quanto tempo você lê a Bíblia, em quanto tempo você busca e passa na presença de Deus, em termos de... Na presença de Deus a gente vive, mas em quantos momentos a gente usa o tempo em direção à presença dele. Mas independentemente disso, que os nossos corações estejam alertas nessa manhã para dizer: eu preciso buscar a Deus porque eu dependo dele. Eu preciso dele para viver. Se você não busca Deus e não sente falta de Deus, peça a Ele que traga luz para o que está dentro de você. Se você não sente falta de Deus, não quero te trazer uma palavra de desespero e nem de peso, muito pelo contrário. Mas que isso seja um alerta para que você possa olhar para o seu coração nessa manhã e dizer: será que eu sou humilde? Porque o humilde depende de Deus. O humilde depende de Deus. O humilde diz: olha, eu sei que talvez para outras pessoas o Senhor tenha dado algumas circunstâncias mais seguras na vida. E para mim não, mas independentemente de ter coisas certas ou não, a única coisa certa que nós temos no viver é Deus. E a gente precisa colocar a nossa segurança no Senhor. À luz deste salmo, hoje, nós vamos ver 3 lições sobre aquele que é humilde e como esse humilde se comporta no momento da afronta, no momento da aflição, no momento da perseguição por parte dos homens. E como ele encontra o agir de Deus. E como ele se alegra no agir de Deus.
Então nós vamos ver primeiro os primeiros 4 versículos. Eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Salmo 69, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim. Então acompanhe aí. Ó Deus, salva-me, pois as águas sobem até o meu pescoço. Atolei-me em lamaçal profundo, onde não se pode firmar o pé. Estou nas profundezas das águas, onde a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, minha garganta secou-se. Meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Então a gente vê aqui um primeiro aspecto daquele que é humilde, e esse humilde que vai ver Deus agir e vai se alegrar porque Deus agiu, mesmo que as circunstâncias não tenham mudado. Isso é um sinal de humildade. Só quero dizer antes de trazer a primeira lição, se você não quer se alegrar em Deus, o seu foco vai ter sempre assim: eu só vou ser feliz quando as circunstâncias mudarem. Não sei não. Deus colocou Maria numa situação de atípica, deixou Abacuque ter resposta numa situação de perguntas e mostrou o poder dele para Jó no momento de dar e tirar. E acima de tudo, manifestou a glória no Filho de Deus, Jesus Cristo, por meio da obediência até a morte e morte de cruz. Independentemente, eu não estou dizendo que isso é uma profecia que vai acontecer na sua vida, mas que em algum momento você e eu vamos passar por situações de aperto, de questões, e de não coisas estáveis à nossa volta, nós vamos, mas o que Deus quer é que nessas circunstâncias a gente tenha um coração humilde para poder ir a Ele, buscá-lo, porque dependemos dele, nos alegrar com o agir dele, porque ele age. Agora quem é orgulhoso vai dizer: eu não quero situações assim, eu quero uma situação do jeito que eu acho que ela é confortável. E aí parece que Deus tem a obrigação de fazer as coisas do seu jeito. Ele não tem. Ele não tem. O Senhor é Ele. Então o que é que o humilde faz? Em primeiro lugar, o humilde é aquele que no momento de aflição e dor, ele ora para expor a sua crise e pede a Deus proteção, pede socorro e pede livramento. Como que o salmista, esse salmo aqui é atribuído a Davi. É muito difícil pontuar em que momento Davi escreveu esse salmo, mas alguns fazem umas inferências de que esse salmo pode ter sido escrito já quando Davi já era rei, e principalmente quando ele começou a fazer a coleta de ofertas, a chamada e a coleta para ofertas de itens e utensílios para a construção do templo: ouro, prata, bronze, madeira e tantos outros materiais que foram usados para a construção do templo. E aí algumas pessoas suspeita-se que Davi dizer assim: é o rei, imagina isso, é um rei pedindo oferta. Oferta de bens materiais. E que bens? Ouro. Então assim, isso pode ter sido visto como uma suspeita, sabe? Espertinho, interesseiro, ganancioso, você está dizendo que quer oferta para a construção do templo, que é algo que foi feito pelo filho dele, Salomão, mas na verdade você está acumulando riqueza para você mesmo. Então assim, em nome do zelo, sabe? Em nome da adoração, em nome do culto, em nome de um coração que tem devoção, que vai construir a casa para adoração, para o sacrifício, para a oração, mas na verdade para a presença de Deus, mas na verdade isso pode ter sido mal interpretado. Pois é, essa má interpretação, esse julgamento, essa banalização de uma devoção e culto e adoração no coração, na postura de Davi por parte dos seus inimigos, e uma perseguição e até abandono dos seus familiares fez com que ele se visse em meio a uma crise. Como que olha as palavras que ele usa: as águas me submergiram e eu estou numa espécie de areia movediça, meu pé está lá, a superfície está muito longe, eu estou sufocado, eu estou sufocado. O que ele fez no momento desse sufoco, nesse momento de aflição? Nesse momento, ele disse: chega de Deus? Não. Ele foi: ó Deus. Então assim, a interjeição aí, ó Deus, é porque ele tem alguém para falar, ele tem alguém que ele quer ouvir, ele tem alguém para se expor, e esse alguém é Deus. Há um relacionamento estabelecido aqui.
entre ele e Deus. E é esse relacionamento que a gente vê de forma mais plena em Jesus, e é isso que o Espírito de Deus quer dar a você. A pergunta é, você quer esse relacionamento? Você quer essa intimidade maior com Deus? Eu desejo essa intimidade. O humilde precisa. O humilde diz não. Se tem uma coisa que eu quero mais do que o alívio da circunstância, eu quero uma intimidade maior. Eu quero um relacionamento mais aprofundado. Quero um relacionamento mais profundo com Deus. Então, na crise, ele está se sentindo exausto, ele está se sentindo estressado. Isso é uma palavra nossa, não está no texto, né? É muito da contemporaneidade, mas a gente pode aplicar essa palavra aqui. Ele está se sentindo estressado, ele está beirando a exaustão por causa do calor da circunstância, e ele está se cansado da injustiça, do julgamento dos homens, de pegar a piedade e a devoção dele e atribuir isso à ganância. Até por pessoas da própria família. E aí ele vai a Deus nessa circunstância de injustiça, numa situação de crise, de exaustão e de estresse, por causa das ações pecaminosas dos homens, orgulhosas. Ele vai a Deus chorar diante de Deus. Ele está se sentindo no meio do náufrago, uma espécie de areia movediça. E aí o que ele vai falar para Deus? Está lá do versículo 12, do versículo 5 até o versículo 12. Vamos lá. Ó Deus, tu conheces bem a minha insensatez, e minhas culpas não te são ocultas. Não fiquem frustrados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Não passem vexame por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Por amor a ti eu tenho suportado afrontas. Meu rosto se cobriu de vexame. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consome, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e jejuei, isso se tornou motivo de insulto. Quando me vesti de pano de saco, fui alvo de zombaria. Aqueles que ficam na entrada da cidade falam de mim, e eu sou objeto de cantigas dos bêbados. É uma afronta horrorosa, né? Ele está dizendo, o fato de eu querer buscar a Deus virou motivo de chacota. As pessoas ficam cantando e zombando da piedade a qual eu me entreguei e desejo viver. Então, assim, não é pouca coisa o que ele está enfrentando. Mas essas coisas que ele está enfrentando, que levaram ele a uma exaustão, faz com que ele vá a Deus para buscá-lo. Mais do que falar dessas pessoas, ele vai falar delas para Deus. E aí ele começa, antes de mais nada, ele começa dizendo, bom Deus, antes de eu falar do que os outros fazem, deixa eu falar de como eu agi a partir do que eles fazem. Eu fui insensato. A primeira coisa que ele vai dizer é que ele vai a Deus para dizer, olha Senhor, eu vim expor a minha insensatez. Insensatez, irmãos, é quando a gente sucumbiu ao erro. É quando a gente diz, eu pisei na bola. Eu dei motivo, o erro dos outros me fez errar. E aí é a confissão de um humilde. O humilde ele vai de fato expor o que os outros estão fazendo, mas ele não é ignorante à própria realidade. Ele não é ignorante à própria realidade. E ele não vai ali com culpa, ele vai ali com confissão. Ele vai falar da pisada na bola que ele mesmo deu. E é por isso que a gente vê isso de uma forma tão honesta, ele indo a Deus e dizendo, olha, eu fui insensato e eu dei motivo para que as pessoas me fizessem, eu fosse alvo de crítica de pessoas. Então, o humilde não é aquela pessoa que quer que Deus aplique a sua justiça para os outros, mas ele é cego para ele mesmo. Não, muito pelo contrário. Ele sabe da insensatez do coração dele. Agora, irmãos, confessar não é se sentir culpado. Confessar não é ir a Deus com um fardo de culpa, de remorso, com peso. Confessar é uma visão exata sobre si mesmo. E se tem alguma coisa que um humilde é o reconhecimento de quem ele é. Mas não é aquela coisa assim, eu sei que eu sou podre, vagabundo e não sei o que, e a gente banaliza a confissão, não é isso não.
A humildade é dizer, Deus, eu tenho insensatez no meu coração, mas eu não vou esconder ela do Senhor. E se tem alguém que pode me dar um coração fiel, um coração sábio, um coração santo, esse alguém é o Senhor. Eu vim falar das injustiças dos outros. Eu vim falar do erro dos homens. Por quê? Porque eles me colocaram num lamaçal e eu estou naufragando nesse julgamento que eu estou enfrentando. Mas isso também me faz olhar para mim mesmo e dizer que eu também sou limitado. Não estou com fardo de culpa, não estou com peso, não estou com acusação, porque isso é coisa do diabo, mas absolvido pela tua graça, eu vim em primeiro lugar dizer que o meu coração é insensato. Agora, falando da insensatez do meu coração, e como isso me levou a perder o Senhor do foco, todas as vezes que a gente cede ao orgulho, a gente tira Deus, a gente perde Deus do foco. Mas quando a gente está com o Senhor, a gente vai a Ele, confessa, fala da nossa insensatez, e aí ele está dizendo, dói o meu coração, né? Não diz isso literalmente, mas ele está dizendo, olha, o meu zelo pela adoração, o meu zelo pela comunhão, o meu zelo pelo Senhor, meu desejo por ti virou alvo de zombaria. Irmãos, este salmo, alguns versículos deste salmo, é considerado o salmo mais citado no Novo Testamento. O nosso Senhor Jesus citou inúmeras vezes esse salmo. E como que ele citou porções, e até mesmo em outras passagens, Paulo cita esse salmo no livro de Romanos, né, no livro de Romanos, e tem outro, no próprio livro de Atos a gente vê uma citação deste salmo, e todos os usos deste salmo no Novo Testamento estão nesse sentido. Houve um abandono da devoção, houve um abandono do desejo por uma vida consagrada. As coisas de Deus caíram no lugar da religião vazia, fria, exterior, e perderam a sua essência. Ou seja, pode até ter uma prática, mas ela está desconectada de um coração que depende de Deus. Então, por exemplo, um dos usos desse salmo é quando vai falar de Judas, no capítulo 1 do livro de Atos. Outro uso é quando Jesus Cristo vai ver a parafernália que estava no templo. E aí cita, o zelo da tua casa me consumirá. Então, são os usos deste salmo no Novo Testamento apontam para isso. Como houve um abandono da piedade, do relacionamento com Deus, e aí em nome disso, isso passa a ser alvo da perseguição. É muito comum, quando você se propõe a buscar a Deus, você vê que até as pessoas de perto, infelizmente, isso não deveria ser a nossa regra, passam a zombar da tua busca. Ai, mas você agora vai dizer que é em nome do zelo, da piedade, da humildade que você vai buscar a Deus. E é isso mesmo. E é isso que Jesus Cristo enfrentou no seu ministério. É isso que a gente vê Judas banalizando. Ele sempre teve acesso a todas as práticas, ao ministério público de Jesus Cristo, mas o coração dele sempre esteve centralizado nele mesmo. E é muito difícil quando a gente tem que lidar com a zombaria dentro da própria casa, dentro da própria família de Deus, das coisas santas do Senhor. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, se você perdeu o prazer em buscar o Senhor, olha como Deus volta nessa agenda aqui para nós, e a gente não pode ignorar isso. Clame ao Senhor. Deus, me dá um coração que tenha prazer em Ti e que dependa do Senhor. Se você é uma pessoa que no momento da dor prefere dizer chega de Deus, irmãos, eu não estou dizendo que crente entende tudo que Deus faz. Abacuque não entendeu, Maria diz como vai ser isso, e o Jó disse, bom, Deus deu e Deus tirou. Eles não entenderam. Mas mesmo não entendendo, eles puderam ter um coração que dependia de Deus. Então a Bíblia não dá margem para a gente ser crente revoltado. A gente tem perguntas, a gente diz, está doendo, socorro, eu grito ao Senhor. Mas o meu grito não é um grito de um ateu, não. O meu grito é o grito de um crente que está apaixonado pelo Senhor e diz, eu não te entendo. Mas eu sei que o meu não entendimento não é conclusivo para o teu agir. Eu é que preciso ter os olhos abertos para compreender o teu agir. Dá-me olhos. Eu quero ver o teu agir. Essa deveria ser a nossa postura nessa manhã.
É isso que o Espírito de Deus devia fazer no meu coração hoje. Eu vou passar, e você vai passar, por muitas situações em que você não vai entender o agir de Deus. E o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Chega de Deus? O salmista começou com, ó Deus, lá vem. Lá vem. Abacuque, eu vou vigiar. Maria, cumpra-se em mim. Jesus, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E eu e você? E eu e você? Um coração orgulhoso vai dizer, chega. Chega de Deus. Mas o humilde vai dizer, eu vou ficar na torre de vigia, até que ele fale comigo. E eu não quero outra resposta, a não ser a que venha dele. Se a resposta é não vou falar, eu prefiro ficar com o silêncio dele. Mas ele sabe o que faz. Nós é que precisamos de entendimento para compreender, conforme Deus quer que a gente compreenda o agir de Deus. Nessas horas, irmão, Satanás sempre vai zombar da sua piedade. Satanás sempre vai instigar pessoas carnais, ímpios, para dizer, para que orar? Para que buscar Deus? Para que buscar contentamento no Senhor? Para que se alegrar em Deus? Para que buscar a presença de Deus? E é isso que está acontecendo com Davi aqui. Deus, isso se converteu em perseguição, isso se converteu na minha dor. Mas mesmo assim eu vim te buscar. E nessa busca, ele também viu que ele não é melhor que os outros. Ele tem insensatez no coração dele e ele diz, bom, eu não sou melhor que ninguém. E eu preciso aproveitar essa busca para chorar as minhas misérias diante do Senhor. É essa a experiência do humilde. Então a primeira pauta de Deus para nós, primeira agenda do Espírito Santo na humildade à luz desse salmo para nós é o humilde ora, ó Deus, ó Deus. O ateu e o revoltado ou o orgulhoso, ele vai dizer, chega de Deus. O humilde não, ó Deus, não entendo nada, mas se tem alguém que vai me fazer entender e vai satisfazer o meu coração, no não entendimento, é o Senhor. Ele ora para expor. Ele ora para expor. Às vezes o coração ferido e orgulhoso quer difamar. Quer falar, olha o que os outros estão fazendo comigo. Ele também quer isso, só que ele escolhe o ouvido. Ele seleciona Deus e aí é numa atitude de oração, confissão e adoração que ele vai a Deus. Mas a segunda lição do humilde é que ele ora para o Deus justo e santo pedindo justiça. Vamos ver isso, versículo 13 em diante. Uma leitura um pouquinho maior agora. 13 até o 28, tá? Não perde o fio da meada aí não. Eu, porém, faço a minha oração. É o que ele vai fazer agora. Ele vai a Deus e expõe a crise. Agora ele vai orar. E aí a oração dele é muito forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti em tempo aceitável, ó Senhor. Ouve-me, ó Deus, pela grandeza do teu amor, pela fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes afundar, que eu veja salvo dos meus inimigos e das profundezas das águas. Não permitas que a corrente das águas me faça submergir, nem que o abismo me devore, nem que a cova me engula. Ouve, Senhor, pois o teu amor é grande, volta-te para mim pela tua imensa compaixão. Não escondas do teu servo o teu rosto, ouve-me depressa, pois estou angustiado. Aproxima-te de mim e salva-me, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha humilhação, tu conheces minha humilhação, minha vergonha, o meu vexame. Todos os meus adversários estão diante de ti. Afrontas quebrantaram meu coração, estou debilitado. Esperei por compaixão, mas nada achei. Esperei por consoladores, mas não os encontrei. Deram-me fel para comer, e quando senti sede, me deram vinagre para beber. Que a mesa deles se transforme em um laço, suas ofertas pacíficas sejam em uma armadilha. Que os seus olhos se escureçam para que não vejam. Fazem com que o corpo deles trema constantemente. Derrama indignação sobre eles, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua habitação, e ninguém habite nas suas tendas.
pois perseguem a quem afligiste e aumentam a dor daqueles a quem feriste. Aumenta o pecado deles e não lhes permita encontrar absolvição no teu julgamento. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Primeiro ele faz uma rasgação de como está o coração dele, de tudo que eles fizeram, e novamente ele volta para aquela expressão. Bom, é como se eu tivesse náufrago e submerso. Ele volta com essa ideia para dizer, o que eles fizeram me atingiu, tô mal e não vou aguentar. E aí, mas nesse momento em que ele está mal e cheio de ira por causa do erro dos homens, o que ele faz? O humilde vai a Deus e ora a um Deus justo e santo, pedindo justiça. A gente não pode desconectar esse salmo da postura de Jesus quando vê a injustiça dos homens lá na cruz. O que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele diz Pai, perdoa-lhes, ele está dizendo, eles erraram. Tem erro. E erro tem nome. E é o que ele faz aqui. Erro tem nome. Os caras pisaram na bola. Eles estão errados. O Senhor não se alegra com o que eles estão fazendo. Eu estou sendo alvo da ação horrorosa deles. E aí ele coloca os inimigos e tudo que eles fazem diante de Deus com detalhes, e ele pede o quê? Justiça. Só que, irmãos, lembre-se de uma pregação há semanas atrás que eu compartilhei com vocês aqui. Ele pede justiça, mas ele não pratica essa justiça. Ele pede a um Deus justo e santo para que ele exerça a justiça, conforme a justiça dele, conforme a santidade dele, e não conforme as limitações dos homens. O humilde encontra alegria em pedir que Deus faça justiça e não praticar a justiça. A gente vive numa geração do imediatismo. A gente ouve as coisas e a gente já rebate. Já disse esse exemplo aqui, eu não estou nas redes sociais, mas escuto e vejo coisas até na mídia das redes sociais, como a gente recebe e já toma lá da cá. Recebe e já leva, recebe e já leva. E sempre por mensagem. A gente está perdendo a capacidade de falar um com o outro. A gente está trazendo para as redes sociais coisas que elas não têm condições de fazer, que é resolver conflitos. E a gente às vezes não vai com o intuito de resolução de conflitos. A gente vai com o intuito de resolver, de fazer justiça e de se vingar por meio de palavras. E palavras nem verbalizadas, mas palavras na limitação do suporte que é uma mensagem. Irmãos, a gente precisa olhar isso com discernimento. A gente não pode resolver conflito mandando uma mensagem para alguém. No sentido de eu preciso descarregar minha ira. Você não precisa descarregar sua ira nas pessoas, não. Vai descarregar sua ira lá no altar de Deus. Vamos descarregar nossa ira com os homens diante de Deus. É Ele que precisa ouvir a nossa queixa de pedindo e clamor por justiça. É Ele que precisa colher a nossa oração de indignação. Eu sei que nas circunstâncias de aperto você vai lidar com o erro dos homens. Agora a pergunta é, você encontra contentamento em falar da injustiça dos homens para um Deus justo e pedir que Ele, do jeito dele, se Ele quiser, no tempo dele, faça justiça? E se Ele quiser nos usar como instrumentos disso, que não seja num coração inflamado pela ira com a qual nós fomos alcançados, mas que seja num coração puro e limpo, para dizer, olha, você errou e eu quero te perdoar. O perdão mede a falta. O salmista aqui, ele está inflamado. O salmista aqui, ele é honesto. As águas me engoliram. A areia movediça, eu só cavo o pé lá e eu só vou descendo mais. Tô detonado. Eu tô detonado. Mas é o seguinte, eu vim colocar os meus inimigos e tudo que eles fazem diante do Senhor, porque o Senhor é justo. Eu não, mas o Senhor é. E o seu procedimento vai ser exato. O meu vai ser horrível, mas o seu vai ser na medida certa. Eu nem sei qual é.
A gente quando vai orar não sabe, Deus faz isso. Não, a gente fala, o Senhor que sabe o que tem que ser feito. Eu não sei. Eu só vim falar do que está feito. Irmãos, quando a gente vai a Deus e fala do erro dos homens, pode ser que os homens não venham pedir perdão para você. Mas o fardo sai. O fardo sai. Quando alguém fere seu coração e você vai dizer a Deus, eu estou ferido porque o fulano falou mal de mim. Eu estou chateado porque eu não fui reconhecido. Eu estou chateado. E não ser reconhecido significa que eu estava querendo ser reconhecido. Eu estava com uma motivação talvez um pouco estranha aqui no trabalho, aqui na família, na igreja, sei lá, aqui em casa. A minha mulher, eu sempre manifesto amor. Olha aí, recomendo que você vá no podcast da Daphne e veja o Pois É sobre as linguagens do amor lá. Ah, você fala, puxa, mas eu manifestei amor nesse tipo de linguagem, e aí não fui reconhecido, minha mulher não reconhece, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu irmão, sei lá, o pastor, se eu não fiz isso, se eu me fiz isso, pode me falar. O pastor não me reconheceu, sei lá, alguma coisa aqui, poxa, tô irado, magoado, meu coração tá ferido, tá sangrando. Quando você vai a Deus e narra e expõe isso a Ele e pede, Deus, eu vim falar o que o Cris fez, que o meu marido fez, que o meu pai fez, que o meu patrão fez, que o meu irmão na igreja fez, o líder do departamento fez, ou o liderado fez. Quando tudo isso é exposto diante de Deus, irmãos, a gente percebe paz. Isso aqui é um salmo que tem uma expressão imprecatória, a palavra que a gente não usa, né? Que é justamente essa fala dizendo, Deus, põe a mão naquele que me feriu. O ato de ir a Deus irado, o ato de ir a Deus ferido, o ato de ir a Deus magoado, o ato de ir a Deus se vendo como alvo de injustiça, traz consolo. Traz consolo. Traz dizendo, Deus, eu não quero que a pessoa venha aqui e me peça perdão. O que eu quero é que o Senhor resolva essa mágoa que está dentro de mim. É isso, irmãos, que o humilde faz e que o Espírito de Deus quer fazer no meu coração e no teu. O humilde vai a Deus justo e fala tudo o que o inimigo fez, coloca tudo diante de Deus e pede justiça, mas não vai praticar. E vai ficar aguardando para que Deus faça o que tem que ser feito. Parece passivo demais, né? Crente é tonto, né? Não faz nada, só toma na orelha e não dá nem uma xingadinha. Não é isso não, irmãos. Orar é uma grande ação. Orar é a melhor ação que a gente pode ter. Parece passividade demais, mas não é não. Eu fico pensando que tem coisas que a gente não pode fazer nada. Tem situações que a gente não pode fazer nada a não ser orar. A não ser orar. Tem situações, talvez da vida de um filho, de uma mãe, de uma pessoa lá no trabalho, que não tem palavra que chega no coração dela. O que é que você tem que fazer? Dobrar o teu joelho e orar. Dizer, Deus, só o Senhor chega nessa pessoa. Só o Senhor pode tirar as escamas dos olhos dela. Só o Senhor pode converter esse coração corrompido, orgulhoso. Só o Senhor pode quebrar. Você acha que a sua palavra, uma mensagem que você vai mandar para alguém cheio de ira, vai trazer conversão? Não vai nada. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo e do erro delas é o Espírito Santo. E é por isso que você está lidando com um filho rebelde, com um pai rebelde, com um patrão injusto, com um líder, com o vizinho injusto. Vai orar. Vai falar dele para Deus, porque é Deus que pode transformar aquela vida. E vai crescer na oração. Agora é muito fácil, né, mandar uma mensagem, muito fácil agir com as próprias mãos e ver que isso startou um efeito dominó de carne. É ação e reação de pecado, de ira, de carne. Agora não, a oração é dizer, Deus, eu vou esperar a hora certa do Senhor agir. Ele pede o castigo, mas não executa o castigo não. Às vezes eu acho que quando a gente vai às pessoas, a gente vai para a execução de castigo. Coisa que é prerrogativa de Deus e não sua e nem minha. Ele fala honestamente, Deus, o Senhor arranca, ele fala coisas assim que a gente lê e escandaliza. Mas é o que ele está sentindo. Agora, se Deus vai fazer ou não, é problema de Deus, porque é de Deus, porque Deus vai agir justamente, não de uma forma corrupta. Mas ele pede o castigo, mas não executa.
Por quê? Porque esses homens agem com maldade, fazem laços. Está lá nos versículos que a gente leu, preparam laços, armadilhas para os outros. É horrível isso. Eles são pessoas que estão pecaminosas no sentido de eles não querem Deus, eles estão afastados de Deus, eles são culpados nesse sentido. Deus está contra eles. Agora, é horrível quando um crente identifica tudo isso e age da mesma maneira que esses caras. Aí não dá. Aí a gente pisou na bola, porque a gente está dizendo, não, peraí, eu virei igual a eles. Não é que a gente é melhor, mas é o erro deles teve consequência em nós. O ato de ir orar e dizer, Deus, não quero. Se tem uma coisa que eu quero ter, é olhar a atitude deles e dizer, eu não quero isso para mim. O humilde vê Deus agir. O humilde vê Deus agir e não fazer o que ele quer. O humilde vê Deus agir do jeito que Deus quer agir. E aí a gente vai para o último ponto. O último ponto. O último ponto é que o humilde, ele busca a Deus e ele vê a sua amargura, a sua aflição, seu estresse, sua exaustão se converter em louvor e adoração naquela circunstância. A gente está falando dos versículos 29 até o final. Vamos dar uma lidinha, por favor. Eu, porém, estou aflito e triste. Ó Deus, que a tua salvação me ponha em alto refúgio. Louvarei o nome de Deus com um cântico e o engrandecerei com ações de graças. Isso agradará mais o Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Vejam isso os humildes e se alegrem, vós que buscais a Deus, animai o coração, porque o Senhor atende aos necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Louvem-no, ó céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Seus servos habitarão ali e dela tomarão posse. A descendência dos seus servos a herdará e os que amam o seu nome nela habitarão. Que coisa maravilhosa. Ele começou no meio da aflição e na exaustão e ele está provando a mudança. Ele está provando, ele está tendo uma nova experiência só. E tudo isso pela oração de um humilde. Irmãos, um humilde, ele vê, novamente eu quero dizer, a sua amargura, a sua aflição, sua exaustão se converter em louvor e adoração. O louvor e adoração não é ver a pessoa vingada. Pode acontecer isso, mas pode não acontecer. Esse salmo, acredita-se que ele foi composto antes da resolução desse caso. Ele foi composto antes da resolução. Foi em meio à prova, no meio do perrengue, no meio do problema. Esse salmo mostrou o coração do salmista restaurado. Então hoje, eu quero dizer para você, a palavra diz para nós, o louvor é a nossa melhor oferta. O humilde é aquele que busca a Deus em meio à angústia. O orgulhoso não vai buscar a Deus. O orgulhoso não vai ter paciência. Não quero saber, eu também nem quero que Deus... Eu quero que Deus faça o que eu quero, então eu quero que Ele vingue. O humilde vai dizer não. Não. Eu vou encontrar prazer em buscar a Deus. Ainda que no meio da angústia, ele tem no coração confiança. Irmãos, não significa não sentir angústia, não se cobre por isso. É na dor, é na angústia, mas ela não é suficiente para minar a confiança que ele tem em Deus. Então, no meio da angústia, ele vai buscar a Deus. E aí ele prova a misericórdia plena de Deus e vê que o coração dele é restaurado, mesmo que o testemunho não tenha chegado ainda. O testemunho ainda não tinha chegado, mas ele teve a alegria de buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Eu não sei se você quer isso, mas Deus está chamando seu coração e o meu para restauração nessa manhã. Restauração. Em qualquer circunstância, adore. O humilde adora. Em qualquer circunstância. O orgulhoso diz, muda a circunstância para que eu te adore. Isso não é adoração. O humilde diz, eu quero o Senhor. O orgulhoso diz, eu não quero teus caminhos. Então que nesta manhã o Espírito de Deus trabalhe em nós. O Espírito de Deus trabalhe em nós. Para que a gente possa ser manso e humilde de coração, como é o nosso Mestre. Vamos orar. Ó Deus, Tua palavra
foi lida e está diante de nós e nós diante do Senhor por causa dela, por meio dela. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa vida. Que o Espírito de Deus paire sobre a tua palavra para torná-la vida em nós. Deus, muda o nosso coração, que o nosso coração seja um coração manso e humilde, como é o coração de Jesus, que tem prazer na lei do Senhor e prazer na vontade do Senhor. Ó Deus, que narrativas percam força, que o nosso coração encontre, Senhor Deus, alegria em te buscar. Que o nosso coração, Senhor Deus, encontre alegria, Senhor Deus, na tua vontade, no Senhor. E não, Senhor Deus, em fazer justiça com as próprias mãos. E não em revidar, Senhor Deus, como descarga e alívio, Senhor Deus, da tensão. Mas que o nosso coração nesta manhã possa provar descanso em rasgar as misérias e a dor, a angústia que está dentro de nós, mas acima de tudo é uma angústia combinada com confiança. Muda, Senhor Deus, a nossa história no sentido de que se nós temos um coração exausto, estressado, cansado, ó Deus, para um coração, Senhor Deus, que mesmo no meio desse estresse e exaustão, ele prove, Senhor Deus, a adoração e o louvor. Que haja essa mudança dentro de nós, mesmo que as circunstâncias não tenham mudado. Que teu Espírito paire aplicando a palavra, Senhor Deus. A palavra de Deus viva nos nossos corações. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.